Tá faltando algumas pessoas me mandar o nome da sala, pois mande. Viu, Juan? Bom dia, coisas do meu ódio. Nelson, bom dia, Nelson. Entrando agora no computador, depois de 2 horas. Madalena, Jailane, Ana Beatriz, Isabelle, vítima da sociedade. Jennifer, bom dia, coisas do meu ódio. Vinícius, Juan, Larissa. E por que o microfone de vocês está podre? Ruth, Sabrina, Gabi, Nelson. Tá faltando algumas pessoas mandar o nome da sala. Botaram o Nelson aí nesse nome? Giovana, Lara. Bom dia. Liguem esses microfones, conversem comigo. Caroline, Matheus. Laura, não é Isaura, não. Bom, vamos lá, dividir aqui a tela. Anda, computadorzinho antipático. Eu tô com 17 meses, eu já tô impaciente. Já botei para dividir, o que foi que houve? O que vocês estão aprontando? Coisas do Matheus, coisas do meu ódio. Pablo Carvalho. Eu gostaria que vocês ligassem o microfone para a gente conversar. Aconteceu um erro de compartilhamento. Eita, travou tudo. Tem muita gente na sala? Não. O que houve com esse computador, minha gente? Tatiana tu tá pedindo pelo outro computador, né, para entrar? Não, eu já estou. Só que travou, entendeu? Eu não consegui disponibilizar. Eu vou fechar. Vou entrar novamente. Porque aí travou aqui a minha... Eu não consegui mandar a aula. Vou compartilhar o slide. Novamente, só um minuto. Gente, o que vocês aprenderam da aula passada, enquanto o computador resolve funcionar? Pedindo para participar, Juan. Já estou na sala. Ana Caroline, mais 41 alunos. Tentando compartilhar a tela. O homem é um ser político. Tatiana, deixa eu te perguntar. Pergunte. Quer que faça uma frequência depois ou tu vai mandar? Eu quero que vocês façam, estou só aguardando. Tá bom, eu vou fazer, aí depois eu te mando a No planilha. privado, tá bom? Tá bom, tá bom. Gente, aula passada nós discutimos Mudou de novo, questão... Tatiana. Mudei, mas já está aí no grupo, viu? Ah, tá bom, tá bom. Tá bom? Gente, aula passada a gente discutiu muito a diferença entre política e politicagem. Dando continuidade a essa aula, só que o negócio aqui. Dando continuidade a essa aula, hoje nós vamos continuar vendo o que é política. Diferenciar o conceito, mais amplamente o conceito entre política e politicagem. Vamos ver aqui essa frase de Aristóteles. O homem é um animal político. O que vocês têm a me dizer sobre essa frase? Participação e eu estou anotando. Que o homem é o Bora. único ser que tem racionalidade. Sim, e o que mais? E tendo essa E que ele tem racionalidade me permite o quê? tendo essa racionalidade, ele tem razão suficiente para desenvolver opiniões políticas ou coisas relacionadas. Tipo isso. Eu quero saber qual é para vocês o que é o bem e o que é o mal. Como assim, professor, o bem e o mal? Qual a diferença entre o bem e o mal para vocês?
dentro dessa razão, dessa racionalidade, dentro desse contexto de política, Moisés? Eu acho que num contexto político, eu acho que o bem é aquilo que favorece a maioria, né? Que favorece todos, e o mal é aquele que acaba prejudicando, ou só favorecendo um ou dois. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Ruth, dentro dos discursos políticos, aí eu vou lá no slide 4, que foi na aula passada, ele me diz que política é a comunicação, devemos compreender o desenvolvimento da comunicação dentro da sociedade, interpretar a realidade social, atuação do homem com a natureza e a criação de novas condições de existência. Aí eu volto aqui nesse slide, o bem e o mal. Você acha que os nossos políticos fazem esse tipo de intervenção, esse tipo de comunicação? Sim ou não? Intervém no quê? Voltando aqui o slide. Interpretação da realidade social, atuação do homem com a natureza e criação de novas condições de existência. Isso aqui, politicamente falando, é o bem. Pergunto, vocês acham que os nossos políticos agem dessa forma? Acho que não. Exemplifiquem. Porque, tipo, eu li a interpretação da realidade social e eu me lembrei da época de eleições, que uma mulher lá que estava se candidatando, ela falou que as estatísticas que os políticos fizeram a respeito da população dizia que eles podiam andar bem nas ruas, com segurança e tudo mais. Mas essa mulher viu que é errado, ou seja, tipo, essa estatística estava errada, porque a gente não tem segurança para andar na rua. Então a interpretação da realidade social deles é diferente da nossa. Eles entendem de Agora, uma maneira própria. agora, como é que seria o correto dentro da sociedade, pegando o item segurança elencado pelo Nelson? Hein? Olha aqui a frase do Aristóteles. Não sabe responder. Olha aqui a frase do Aristóteles. Segundo ponto de vista, nós conseguimos nos expressar através da palavra e podemos julgar entre o bem e o mal, o certo e o errado. Contextualizando isso, percebemos que é importante, no contexto político, elencarmos algumas plataformas para eleições. Exemplo, bandeiras a serem defendidas. Não é interessante para um político acabar com a pobreza, por exemplo. Acabar com a seca no Nordeste. Acabar com a briga com a homofobia. Acabar com o preconceito contra o negro. Não é interessante para o político. Por quê? Hein? Porque manter essas bandeiras, manter esses lemas é importante para os políticos. Vocês acham que ia mudar alguma coisa se a pobreza, a seca, a homofobia, o preconceito contra o negro acabasse? Vocês acham que ia mudar alguma coisa na nossa sociedade? Sim. Sim. E se acabasse, o que aconteceria com os políticos? Se nenhum político mais fosse defender os LGBTs,
se nenhum político mais fosse defender os negros, os pobres, o imigrante, o que deveria acontecer com a política, na opinião de vocês? Ela acabaria nessas áreas? Eles teriam que trabalhar. Vocês já imaginaram que todo ano os mesmos políticos estão defendendo as mesmas bandeiras e nada muda? Por exemplo, todo ano eles estão dizendo a mesma coisa, toda eleição eles falam a mesma coisa e continuam tudo do mesmo jeito. Por que nunca vão acabar, nunca vão ajeitar os transportes? Eles teriam que... Aí dá trabalho, Samuel, procurar outra coisa para defender, para enganar o pobre. Porque todo ano eles estão lá com aquela palavra, com aquele discurso, e eles não vão mudar nada daquilo porque aquilo é interessante a eles. Porque com isso eles conseguem, como é que eu digo, manipular as pessoas e se reelegerem sempre, sempre, sempre e sempre. Entenderam a importância dessa questão de político, da linguagem, da comunicação, do bem e do mal, que Aristóteles defende aqui? Mais ou menos. Nelson, se ele não pode mais dizer que vai ajeitar o transporte público de Teresina, o transporte está ajeitado, a segurança está ajeitada, o que eles vão fazer? Tem que trabalhar de verdade. E eles não querem. A política na obra de Aristóteles. Primeiro tratado sobre... entendeu, né? Primeiro tratado sobre a natureza, as funções e as formas de governo. Então, o que é a política? São as formas de governo. Quais as formas de governo nós temos no Brasil? No Brasil, qual é a forma de governo do Brasil? A Câmara. Mas para existir a Câmara, existe que forma de governo? Quais são as três formas de governo? Quais as três formas de governo? Monarquia. Uhum. As três formas de governo. Monarquia, 1. Presidencialismo. Presidencialismo, 2. E... Não, Fábio. Parlamentarismo. Então, as três formas de governo. Monarquia, parlamentarismo e presidencialismo. Qual é a do Brasil? Presidencialismo. Presidencialismo. Vamos ver o que Aristóteles diz. O primeiro tratado da natureza, as funções e as formas de governo. Então, o presidencialismo, que é a nossa forma de governo, tem que agir sobre a natureza. O que é a natureza para Aristóteles? A sociedade em que a gente vive. A palavra política foi empregada durante muitos séculos para indicar a participação popular dos indivíduos na vida social ligada à cidade. Como é que nós participamos da vida política do Brasil? Voto, muito bem, Matheus. E este voto, nós temos o presidencialismo e participamos através do voto, ou seja, nós vivemos em uma democracia, porque onde a opinião da maioria, a maioria dos votos vão eleger um determinado senador, presidente, deputado, e assim sucessivamente. Não é o que eu quero para mim, é o que a sociedade escolhe para ela. Entenderam o que é política? Não? Nelson, sim. Então, Nelson, tá pouca gente participando. Bom, a origem da palavra política está dentro da cidade. É a cidade, é o Estado, é a tua atuação dentro daquele local. E essa organização que existiu, ela é clássica, ou seja, vem lá de 300 e poucos antes de Jesus Cristo. Por exemplo, esse livro de Platão ele foi escrito em 437 anos antes de Jesus Cristo nascer. E para ele, a política
quer dizer a tua atuação dentro da tua cidade. Politicamente, a política, você não vai atuar só dentro da sua casa. Você vai atuar também dentro da tua cidade. Como é esse organograma? Como essa estrutura vai funcionar? Da seguinte forma, vejam aqui no slide. Claro, é uma forma bem romantizada, idealizada por quem? Por gregos e romanos. Nós temos um poder patriarcal. Aí eu vou um filmezinho clássico. Eu queria poder aumentar a espessura disso aqui. Aqui. Estão vendo aqui? Ó, nós vamos ter um poder patriarcal. O que é um poder patriarcal, na opinião de vocês? De pai para filho? Isso. O homem, ele vai ter plenos poderes dentro dessa sociedade. A mulher vai ter participação política dentro dessa ideia grega e romana. Não. Não. Esse poder patriarcal, ele vai romper com o poder de depósito, despótico. Ou seja, não é uma pessoa que vai lá e chega e toma o poder para si, mas a sociedade vai eleger aquele ser patriarcal que vai governar pela maioria. Entenderam a lógica? Dentro desse poder patriarcal, vai ser exercido pelo chefe de família e ao grupo. Eu não vou defender só a minha casa. Eu vou defender o quê? O meu grupo. Nessa estrutura, eu vou ter que garantir a este grupo o quê? Proteção. E essa proteção vai gerar um laço de dependência, um laço de lealdade e obediência. Esse chefe patriarcal vai ter a economia, a polícia e até determinar sobre os casamentos que vão acontecer naquele grupo. Pergunto, hoje em dia isso é diferente? Sim ou não? Pode. Que, Gabriele? Não entendi, Gabriele. Por favor, repita. Gente, tá difícil. Sem participação, garanto para vocês. É complicado. Certo. Eu perguntei se essa estrutura bem aqui, Nelson, que eu desenhei bem aqui. Certo. Se essa estrutura aqui que eu desenhei, hoje em dia é diferente. Eu falei que essa estrutura aqui é de gregos e romanos. Hoje em dia isso é diferente? O que é igual aqui, Ruth? Quais as semelhanças que tem dessa estrutura para os dias de hoje? Quem exerceria atualmente esse poder patriarcal? Para esse poder patriarcal poderia ser, tipo, o prefeito, não sei. Sim, o prefeito, o governador e o presidente. Ele é o chefe do grupo, da família. Essa família é a casa dele, teoricamente? Não. Essa família aqui, no caso do prefeito, você citou, Vinícius. Quem seria? O partido político dele? O Não. partido político. No partido político, Não. não, como pode dizer, Ele é o prefeito, é o chefe, né, da família, que vai exercer sobre o grupo. Quem seriam esse grupo? os grupos seriam por esses vereadores da Câmara, sei lá. Não. O grupo seria nós, professora? Sim. Todos nós estamos dentro ou fora da cidade de Teresina? Estamos dentro. Dentro. Então, o poder patriarcal do prefeito, que é o chefe da família, é o chefe do município, ele vai exercer para todo o grupo.
para toda a cidade de Teresina. O que que ele tem que garantir aqui em Teresina? Garantir o quê? Boa segurança, boa Proteção. saúde, boa educação. Isso. Quando ele dá uma boa saúde, uma boa segurança, uma boa educação, entre outros itens, nós geramos com esse indivíduo um laço de Família. dependência. Aqui, ó. Esse laço de dependência vai ser refletido em que forma? Aqui. Como é que eu vou mostrar meu laço de dependência com o doutor Pessoa? Através dos votos. Através dos votos. Vou reeleger ele através dos votos. Por quê? Porque eu vou ser leal e obediente a ele. Agora eu vou para as polêmicas. Isso acontece de verdade ou só na teoria? Isso aí é teoria, não acontece de verdade no dia de hoje. Nunca aconteceu nem na época dos gregos e romanos. Porque o dia de hoje o voto é comprado. E como é que eu vou garantir a minha compra de voto, Vinícius? Como é Como que assim? ele vai? Oi. Deixa eu reformular minha pergunta, por favor. Como é que ele vai garantir que ele vai ter um número de votos maior do que seu oponente? Não preciso pagar propina. Também não. Promessa. Mas o que é isso? Favores. Maria Cristina está certa. Trocando favores. Querendo propor um emprego. Eles te dão um emprego na prefeitura, mas tu não é concursado nessa prefeitura. Você Famoso é terceirizado, né? Oi? Famoso terceirizado, né? Isso, os terceirizados. Se ele sair do poder, o que acontece com os terceirizados? Vaza. Isso. Então, o que os terceirizados criaram na figura do prefeito? Um laço de quê? De família. De dependência familiar. Entenderam? Porque se eles não forem leais e obedientes, concordando ou não, ele vai perder aquele emprego. Ficou claro, gente? Ficou. Aí eu vou para uma perguntinha clássica. Vocês acham... Assistiram 300? Aquele filme 300? Já. Ele é baseado nesse organograma bem aqui, ó, que eu falei para vocês agora, neste momento. Quem exerce o poder patriarcal nos 300? Oi, Vinícius. Eu ia até fazer essa pergunta para a senhora aqui. O Leônidas. O Leônidas. Ele é o chefe da família, mas ele é chefe também de quem? Esparta. De toda aquela cidade. Isso, de toda Esparta. E ele tem que proteger Esparta de quem? Do Xerxes e do exército Isso, dele. dos persas. Do Xerxes, que é o líder do exército persa. Vocês acham que aqueles 300 homens estavam a fim mesmo de brigar com Leônidas? Não. Não, por Leônidas? Não. Mas eles tinham o quê com Leônidas? Um laço de quê? Laço de família. De família, de dependência. Porque De o Leônidas lealdade. era o provedor da cidade. E eles deviam o quê ao Leônidas? Lealdade e obediência. Quem se recusasse a ir com Leônidas ia perder o direito de comer, o direito de comprar e o direito de viver em Esparta. E eles passariam a ser humilhantes, eles seriam expulsos de Esparta. E por onde eles passassem, aqueles ali são os fracos, os traidores, que não foi com seu chefe. Entenderam a lógica? Sim, entendi. Ficou claro que seria esse laço de dependência familiar, essa busca de proteção. Olha, o que o chefe tem? Olha aqui no finalzinho. Ó. Ele tem o poder militar, o poder econômico. Agora eu gosto. Vinícius, tu tem namorada? Não, graças a Deus terminei meu relacionamento. Ah,
Que penina. Deixa eu caçar aqui. Uma menina bem aqui para mim te botar como esposa. A Ana. O Vinícius é apaixonado pela Ana. Mas a família do Vinícius, o chefe da cidade, o Leônidas, não quer que o Vinícius manda o nome para quem? Para o Juan. Não quer que o Vinícius case com a Ana, quer que o Vinícius case com a Ellen. O Vinícius vai ter poder de escolha? Não, Por que, Vinícius? porque o que vale é o poder patriarcal, não. Isso. Aqui não quero saber, o Leônidas não quer saber se você é hétero ou homossexual. Aqui o Leônidas não quer saber se você gosta ou não gosta da pessoa. Aqui ele vai exercer seu chefe de poder patriarcal. É com quem é conveniente o Vinícius casar ou deixar de casar. Ficou claro, gente? Era até, tipo, até o de século XIX, século XVIII também acontecia isso, não acontecia, não? Até 1960. Em alguns lugares, até... Hoje em dia, Vinícius, no Oriente Médio isso acontece. Na Índia, né? Na Índia, nos países muçulmanos, no Egito, no Afeganistão, ainda acontece esse tipo de relação, esse tipo de poder patriarcal. Vocês acham que aqueles homens bomba, tudo estão querendo realmente se explodir? Não, ali é o poder patriarcal também. Isso, é o poder patriarcal. Vocês entenderam? Tô morrendo de calor. Bora aqui. Tá abafado, tá pior. É a idade. Os princípios da invenção da política pelos gregos e romanos, vejam isso. Não separa a autoridade pessoal privada do chefe da família do poder impessoal público. O que isso quer dizer? Vou repetir. Não separam a autoridade pessoal privada do chefe de família do poder impessoal público. E eu tenho um ótimo exemplo para isso, o Arnold Schwarzenegger. Alguém sabe me dizer o que aconteceu com o Arnold Schwarzenegger? Quando ele era governador da Califórnia? Traiu a esposa dele e parece que tiraram o cargo dele. Isso, ele foi cassado, ele sofreu um impeachment porque traiu a esposa dele. Por E que quase isso mandaram matar aconteceu? ele. Quase mandaram matar ele. Por que isso aconteceu, na opinião de vocês? Porque ele traiu a esposa dele. E Foi contra ele... as regras do poder patriarcal? Isso, ó. A vida era pública ou privada, a traição da esposa? Privada. Privada. É a vida íntima dele, né, não? Isso tem alguma coisa a ver dele ser governador da Califórnia? Não. Mas, presta atenção. Se ele não foi honesto nem com sua esposa, ele será honesto com seu povo? Não. Por quê? Porque o poder político está associado ao poder público. A tua vida é aquela coisa. Muita gente não está decepcionada com aquela tal de Carol Conká? Sim. Por que está decepcionado? Porque ela é descarada, falsa, traída. Não é por Porque a isso. gente pensa que a pessoa é humilde, sei lá, porque ela tinha um discurso assim bem bonito, né, na música dela. Aí totalmente O diferente. poder público dela, a vida pública dela de artista, era de uma boa pessoa. Mas quando passou a se ver o poder privado, a vida particular dela, descobriu que ela era o oposto daquilo que ela pregava. E essas características, falsa, manipuladora, nisso, aquilo, outro, a decepção vem porque vocês enxergaram naquela pessoa pública elementos privados do seu íntimo que não tem nada a ver com aquilo que ela dizia, com aquilo que ela pregava. A realidade é essa. Aqui onde está que pode mandar a frequência para mim. Exatamente. A vida privada da pessoa não condizia com a vida pública. E como ela é uma... Por que está todo mundo se importando com a separação, com
do Gustavo Lima, do Nego do Borel? Por que as pessoas se importam com isso? Porque eles esperam que a pessoa não vá cometer esses erros. Isso, porque ele, na vida pública dele, na imagem que ele cria uma persona, um personagem. E as pessoas passam a acreditar naquele personagem. E quando aquele personagem se quebra, aquela casca, as pessoas. Caroline, exatamente isso. As pessoas acham que post de internet é a realidade da pessoa e não é. E o que gera um grande número de depressão. Na quê? Na coletividade. Todo mundo busca a seguir aquilo, como não consegue, se decepciona, se frustra e chega alguns doidos até cometer suicídio. É porque a internet, professora, é algo que as pessoas buscam se espelhar. Então, tipo, se Sim. você mostrar que é mal ou que tá triste, as pessoas não querem se espelhar nisso. Uhum. E o que acontece? Acabamos elegendo pessoas como Alexandre Frota. Vocês sabem que é o Alexandre Frota, né? Por favor. O Nelson sabe. Quem mais além do Nelson? Alexandre Frota, ele foi um grande artista da Rede Globo, mas quando ele entrou, um ator da Globo, só que ele era ator de novela até então, Sabrina. Aí quando ele aí o que acontece? Ele era um ator de novela, aí ele se envolveu com polêmica, com droga, com um acidente, com coisas erradas. Perdeu o emprego dele na Globo e foi ser ator pornô. Faliu também como ator pornô, agora é deputado federal do estado de São Paulo. Por que as pessoas elegem uma pessoa sem educação, sem estrutura psicológica, como Alexandre Frota, para ser um deputado federal? Hum? Não. Não é porque ele é artista, Liz. Simples. As pessoas se decepcionam tanto com o público que acabam elegendo uma coisa muito ruim como desculpa. Em vez de melhorar, o Brasil faz piorar. As pessoas não pensam no coletivo, pensam apenas na sua raiva, na sua mágoa. Entendido? E a pessoa só pensa em si mesma, na individualidade, né? Exatamente. Então, a coletividade, o problema não é se o Lula comprou ou não comprou o triplex, se foi dado ou não o triplex para o Lula. Qual é o problema? Que deve ser analisado de forma imparcial. Se fosse num país como os Estados Unidos, qual seria o problema? Pornô também. Ator pornô. Não sabem? Apenas o nome dele está envolvido no caso. Dele ter sido citado. Este é o problema. Num país de primeiro mundo. Sobrou para ele, sim. Só ele se beneficiou com isso? Não. Mas qual foi o nome, a persona criada, a persona destruída? Aí agora eu faço uma pergunta para vocês, para encerrar a aula. Na Suécia, vocês sabem como acontece no período do calor na Suécia? O que eles fazem? O professor Eklivald já passou isso para vocês? É o que? O que acontece na Suécia? No período do verão sueco, Não. os donos do supermercado têm que manter os ar-condicionados ligados das lojas, dos supermercados. Aí o que ele faz com a população para não haver um grande consumo de energia na Suécia? Eles deixam as pessoas dormirem no supermercado. Você pode chegar lá com seu travesseirinho, com seu lençol e dorme lá, bota um colchonetezinho entre uma prateleira e outra e dorme. Se, Olha, pô.
Se você consumir algo, como um iogurte ou uma fruta, você vai lá no caixa e deixa o valor daquele produto que você consumiu. Eles não roubam nada. E se consumirem, ainda paga. Tu acha que isso funciona no Brasil? Hum. Pensem, Se for lá, reflitam e se me for lá, respondam na próxima aula. Fala, nossa, Vinícius. se fosse lá na açaí até era tudo rapado, lá não tinha nada. E ninguém rouba. No Brasil, Vai. o pessoal rouba até coxinha, o que dirá Na no minha gente, no supermercado Brasil, lá. eu estava no supermercado, estava aqui nesse Mercadão do Carvalho, e eu vi gente consumindo, deixa as embalagens por ali e não paga, nem durante o dia. Aqui no Brasil seria um arrastão, verdade. Gente, faltam 4 slides para a próxima aula, tá bom? Certo? Combinado? E a gente encerra por aqui. Então, todo mundo com fome, inclusive a idosa que vos fala. Cheiro. Beijos. Um tiro em vocês. Até mais.